Olá, professor Alex Nascimento. Vamos agora abordar a disciplina de Direitos Humanos. Essa disciplina, conforme dito na nossa introdução, ela é muito cobrada em prova policial. Muito cobrada. Ela é abordada tanto na parte de direito penal quanto na parte de direito constitucional e, por óbvio, na prova específica de direitos humanos. Essa base que a gente vai construir agora vai te ajudar a resolver muitas questões. Uma coisa que eu preciso de chamar a atenção de vocês é entendam a história. Através da história, do porquê que o direito humano foi criado, nós vamos conseguir baixar uma lógica jurídica. Nós vamos conseguir induzir você, candidato, a pensar da forma correta ao resolver questões. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Aula 1. Agora nós vamos falar sobre o conceito de direitos humanos. Eu coloco aqui para vocês no slide, preciso fazer só a rabiscada, me deem um segundo. Vamos lá. Consiste em um conjunto de direitos considerados indispensáveis, vejam essa palavra, pautada na liberdade, igualdade e dignidade. Aí eu vou perguntar para vocês, gente, vocês sabem por que isso seria tido como algo tão importante? É bem fácil. Vamos estudar o porquê do direito internacional, o porquê do direito humano internacional. E aí, nesse momento, você vai entender. Olha, o que acontecia antes? Nós tínhamos a soberania absoluta dos estados, nós vivíamos um momento em que os países poderiam fazer o que quisessem. Nesse momento, surgem algumas correntes ideológicas extremas, entre elas o hitlerismo. Portanto, o Hitler, às avessas, é um dos maiores incentivadores e propagadores do direito humano. Como? Ele fez uma coisa tão absurda e tão grande, de forma tão expressiva na história da humanidade, que todo mundo se juntou e disse, olha, nós temos que combater isso. O mundo, o planeta Terra, tem que se unir para que isso não ocorra novamente. Daí é o grande crescimento do direito humano. Portanto, o direito humano, ele nunca vai estar relacionado àquilo que nós já vimos algumas vezes, que alguns inclusive chamam de direito dos manos, né? Não, não é isso. O direito humano é um direito à garantia, à liberdade, à sua execução de tarefas do dia a dia, como policial, por exemplo. Muito mal interpretado porque alguns fazem a distorção, assim como em todas as outras disciplinas. Voltando ao nosso slide, então, nós podemos ver aqui as necessidades variam de acordo com o contexto histórico da época. Olha, aí a gente vai pensar aqui, pronto, nós tivemos o Hitler como o maior incentivador, às avessas, eu repito, do direito humano. Qualquer um, se a gente for pensar aqui de forma rápida, vai lembrar o que foi que o Hitler fez, né? O Hitler fez câmara de gás, o Hitler fez tortura, o Hitler fez escravidão. E aí o mundo todo se junta contra o Hitler e consegue vencê-lo naquelas trágicas guerras e episódios da Segunda Guerra Mundial. Pensa bem, se nós quiséssemos combater o Hitler, conseguíssemos combater o Hitler e a partir desse momento fôssemos desenhar um papel esse de relevância para combater o próximo Hitler, o que você faria? Aí já fica a semente do direito humano. Você vai combater de imediato a tortura, a escravidão, aqueles absurdos, cometidos, por exemplo, pelo médico do Hitler, que agora me foge o nome nesse momento, onde ele fazia, inclusive, experiências com os escravizados, que eu acredito que a palavra é essa. Nesse momento, nós vemos a semente do direito humano. Agora eu vou passar para vocês os slides e a gente vai continuar nessa pegada. São características do direito humano. E aí a gente vê universalidade, essencialidade, superioridade
normativa e reciprocidade. O que seria a universalidade? Gente, se a gente acabou de combater o Hitler, quer implementar um direito que vai salvaguardar a humanidade, você pode dar um pé de igualdade a esse direito? Não, porque senão o país vem, cria uma Constituição e suprime esse direito. Olha a lógica. Então você está combatendo o Hitler, que foi uma coisa absurda, e você quer garantir alguma coisa para que o Hitler não aconteça novamente, ou um outro Hitler aconteça novamente. O que você faz? Você estabelece alguns parâmetros, estabelece alguns direitos, mas todos eles com o padrão de superioridade. Nunca se esqueça disso. Mas por que superioridade, professor? Porque se fosse uma norma igual, as outras constituições dos outros países poderiam revogá-la ou suprimi-la. Dessa forma, o direito humano é tido como uma norma superior. Por isso que nós vemos o STF dando algum relevo diferenciado a tratados internacionais quando o tema é direitos humanos. É por isso que o STF, por exemplo, deu como válida aquela resolução do CNJ, antes da lei do pacote anticrime, falando sobre o uso indevido das algemas. É por isso que o CNJ, à época, regulou, por exemplo, a audiência de custódia. Isso com base no Tratado de San José da Costa Rica. Por quê? Porque o direito humano ele é superior. Isso é aceito pela nossa Suprema Corte e isso é aceito pela nossa Constituição. Use sempre esse racional para você resolver as suas provas de concurso. Eu te garanto, você vai ter sucesso. Vamos voltar para o slide. Essencialidade implica, que os direitos humanos apresentam valores indispensáveis e que todos devem protegê-los. Eu aproveito essa pausa para tomar uma água, viu, gente? Então, bora lá. Por que a gente fala de essencialidade? Ora, se ele é superior, como é que ele pode não ser essencial? Se ele é superior, ele tem que ser essencial, porque se não for, novamente será suprimido. Então, quando elaboraram essas normas internacionais, essas normas de direitos humanos, não foi pensando nos manos, foi pensando em nós, seres humanos, contra a escravidão, contra a tortura. Lembrem-se disso. Portanto, o seu caráter é superior, ou seja, as normas dos outros países devem acatá-las e ela é essencial. Todos devem cumpri-las. Todos devem dar seguimento às normas de direitos humanos. Vamos lá para o slide de novo. Superioridade normativa. São superiores às demais normas, não se admitindo o sacrifício de um direito essencial para atender, e aqui eu coloco as razões do Estado, porque nós sabemos que muitas vezes os Estados estão para um lado e no outro momento os Estados estão para outro lado. Isso é muito, muito, muito importante. Eu quero só chamar a atenção para falar da universalidade. Eu falei da superioridade, eu falei da essencialidade, eu li aquele outro parágrafo, mas vamos atentar agora à universalidade. A universalidade é exatamente isso. O direito humano ele é universal. Como assim, professor? Olha, nós temos os direitos fundamentais e nós temos os direitos humanos. Os direitos fundamentais são aqueles que estão garantidos na nossa Constituição de 88. Não confunda direitos humanos essenciais com direitos fundamentais. Fundamentais, repito, são os descritos pela nossa Constituição. Tá? Nesse sentido, eu falo da universalidade. Por quê, professor? Ora, imagina se a nossa Constituição garantisse que os direitos fundamentais são para cidadãos brasileiros. Você estaria admitindo que o Estado brasileiro fizesse tortura a quem não obtivesse ou quem não tivesse a cidadania ou a nacionalidade brasileira. Há algum sentido em um Estado garantir um direito que não é aplicado a outros na esfera dos direitos humanos? Não. Na esfera dos direitos humanos, não. Por quê? Porque ele é superior. Para que ele seja alcançado como um direito superior, ele precisa ser o quê? Universal.
Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Não falamos de direitos constitucionais. Nós falamos aqui de direitos humanos. Direitos constitucionais, pela milésima vez, são os fundamentais. Vamos lá. Reciprocidade, eu coloco aqui, é o fruto da teia de direitos que une a comunidade humana, onde são direitos de todos. Quanto à sujeição passiva, quanto ao estabelecimento de deveres e proteção de agente público, coletividade em um todo. Professor, eu estou vendo o que está escrito aí, mas eu não estou entendendo. Eu vou te dizer. O que ele está querendo dizer aqui é que o direito humano ele não pode apenas ser aplicado, ele também tem que ser passível de cobrança. E olha que interessante. Nós temos um exemplo nacional muito forte, que é a nossa guerreira vitoriosa, uma mulher realmente de aço, que é a mulher chamada Maria da Penha. Todo mundo sabe a barbaridade que a Maria da Penha passou, né? Ela foi torturada psicológica e fisicamente. Ela chegou a receber, salvo engano, um disparo de arma de fogo pelo seu companheiro. E aí, o Brasil, país, não estava dando a resposta judicial a tempo. Na verdade, não estava dando sequer uma resposta judicial a contento. Munida de toda essa revolta, munida da inércia do Brasil em resolver o problema, que nisso nós somos especialistas, infelizmente, Maria da Penha vai à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela pede uma condenação contra o Brasil. Essa condenação vem em termos de resolução, e nós vamos ver mais adiante quando falamos de direitos dos tratados, principalmente no foco de direitos humanos. Portanto, a repercussão na mídia dessa condenação da Maria da Penha foi algo grandioso. Grandioso ao ponto dela conseguir fazer uma alteração na nossa legislação. E de imediato, o que aconteceu? A violência contra a mulher foi afastada da aplicação da Lei 9.099 de 95 do Juizado Especial. Portanto, a Lei Maria da Penha, comumente conhecida como Maria da Penha, inicialmente ela fez isso, ela apenas afastou a aplicabilidade do juizado especial, trazendo para a justiça comum. Ao tempo ela foi sendo alterada, ao tempo ela foi ganhando corpo e ficando cada vez mais versátil e foi inclusive julgada constitucional pelo STF. À época falavam, nossa, mas como é que pode? Ela está tratando pessoas iguais de forma diferente. Gente, não é. Gente, não é. Se tem alguém na nossa esfera humana que sofreu mais que, por exemplo, os judeus, eu posso dizer para você que, na minha opinião, é a mulher. A mulher historicamente foi dominada pelo homem. A mulher historicamente sofre violência doméstica. Aí falam, professor, mas eu conheço uma pessoa que bate no namorado. Ela bate no namorado dela. Gente, eu também conheço. Eu, na verdade, já vi isso acontecer, infelizmente. Mas isso significa que essa exceção pode suprimir toda a regra? Claro que não, gente. No Brasil a gente tem de tudo. Na verdade, no mundo de hoje nós temos de tudo. Então anote aí, preste atenção, o caráter de superioridade, essencialidade, universalidade, ele se desdobra em muitos aspectos. E um deles é a reciprocidade. Com base nele, a vitoriosa Maria da Penha conseguiu fazer esse combate à violência doméstica, levando, portanto, garantia de aplicação de direito humano a várias pessoas. É uma lei muito bacana, é uma lei muito bonita, infelizmente aplicada apenas em sua parcialidade. Agora passo para vocês, vou retirar aqui o slide, vou colocar um outro para a gente seguir adiante. Vamos lá. Distinção entre direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos. Olha só que legal, gente. Quando eu falo aqui direitos do homem, a gente fala sobre um direito chamado biológico. Tem gente que chama doutrinador, porque o negócio para gostar de inventar nome é doutrinador. De jus ou ius natural. É inerente ao homem por si só, por esse fato dele ser
Homem seria o direito mais básico dos direitos, né? Ele daria esse caráter sexista da expressão que alguns não gostam. Mas o que eu quero chamar a atenção real a vocês, porque eu preciso de fazer essa introdução ao direito do homem. O direito do homem, ele às vezes é cobrado. Mas ele é cobrado em que contexto, professor? Ele é cobrado no contexto de pegadinha. Olha a maldade. Olha a maldade. O avaliador vai lá e coloca direito fundamental, direito humano e coloca direito do homem. Aí o candidato está lá numa prova de 100, 120 questões, já leu o direito penal, já leu o direito processual penal, ao invés de chutar para o gol. Por quê? Por conta de um detalhe. Ele vai lá e coloca direitos do homem e isso confunde o candidato. Portanto, vamos pensar em direito natural, direito do homem, mas com o foco nos próximos elementos. E esses próximos elementos, sim, são definidores de questão, mas não caia nas pegadinhas. Lembrem-se, nossas aulas são todas elaboradas no seguinte padrão: aprovação. Bora para o seguinte padrão. Direitos fundamentais, aí eu coloco aqui para vocês, são aqueles colocados na Constituição de 1988. Então você vai ver lá o artigo 5º, e aí só lembra da nossa Constituição, gente. Lembra da nossa Constituição. Qual foi o período histórico imediatamente anterior à nossa Constituição? Foi o que é conhecido por todos como ditadura militar, outros chamam por outro nome, eu chamo de ditadura militar. Portanto, você passou por um período de exceção, onde as pessoas entravam na sua casa, onde as pessoas faziam prisões a rigor absurdas. Você consegue vencer esse momento e aí te dão um papel e uma caneta na mão e dizem: escreva o que você quer para se proteger. Meu amigo, você vai usar uma caneta Bic meia no mínimo, porque você vai entupir o papel de letra. Você vai entupir o papel de conteúdo. Portanto, olha só, já temos aqui um dos motivos da nossa Constituição extensa. Uma das características, perdão. Extensa por quê? Porque ela veio pós-ditadura. Então, se ela veio pós-ditadura, nós viemos no período de exceção, o que é que você quer fazer? Garantir direitos. Então, você vai colocar um monte de coisa, inclusive que não precisa, por isso que ela é prolixa. Você vai ver lá no artigo 200 e alguma coisa, que eu não me lembro de cor, dizendo, por exemplo, que o colégio Dom Pedro II pertence à União. É uma norma constitucional que diz quem é o dono de um colégio, que está lá no Rio de Janeiro. Isso é ou não é o que chamam de ranço? É, ranço da ditadura. E aí fizeram uma constituição enorme, ao oposto de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos com uma constituição minúscula, mas não é o nosso objetivo. E aí você vai ver o ponto que eu quero chegar, que é o nosso artigo 5º. O artigo 5º da nossa Constituição é praticamente a resolução do AI-5 da ditadura às avessas. Olha que interessante. Ninguém pode entrar na casa de ninguém a não ser com mandato judicial do nascer ao pôr do sol. Um dos comandos do AI-5 é: você pode entrar na casa de todo mundo se tiver suspeita de alguma coisa a qualquer momento. Aí colocaram a nascer ao pôr do sol. Não tem hora. Se perguntar para você na prova, tem hora? Não tem hora. É do nascer ao pôr do sol. Se o sol nascer, meio-dia, tu só pode cumprir o mandato ao meio-dia. E se o sol se pôr 2 horas da tarde, só pode cumprir até 2 horas da tarde. Mas por quê? Porque está na Constituição. Mas por que fizeram isso na Constituição, professor? Porque ela é pós-ditadura. Estava todo mundo sequelado. E aí fizeram essas normas desse padrão. Então você vai ver todas as operações, os agentes são deslocados ao local 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e aí fazem o que eles chamam de briefing, né? Onde todo mundo se junta, é passada a informação naquele momento, e eles começam a fazer a execução 5 e pouco da manhã, dependendo do local, às vezes 6. Por quê? Porque a Constituição diz do nascer ao pôr do sol, e isso é um direito fundamental. É um direito humano, professor? Olha, ele pode também ser um direito humano, preste atenção. Portanto, o que está garantido na nossa Constituição como direito fundamental é direito fundamental. Porque essa é a letra da Constituição.
Está lá escrito na Constituição, são direitos fundamentais. Professor, e pelo fato dela estar na nossa Constituição como direito fundamental, ela deixa de ser um direito humano? Claro que não. Preste atenção. Lembra do Hitler? Lembra de tudo que ele fez de absurdo. E aí nós vamos lembrar, poxa, ele fez a tortura. Se nós colocássemos na nossa Constituição que a tortura é um direito fundamental, nós estaríamos retirando a tortura do direito internacional? Não. Nós estávamos apenas fazendo a universalização desse direito e a internalização desse direito. Ele estaria vigorando dentro do nosso país através de uma norma nacional. Portanto, o direito fundamental é o que está escrito na Constituição, mas não exclui o aspecto dele também poder ser um direito internacional. Mas nem todo direito fundamental é um direito internacional. Tá legal? Vamos continuar. Direitos humanos, eu coloco aqui. Deixa eu só tomar uma aguinha enquanto vocês não veem. Mesmo direito à vida previsto no Pacto de San José da Costa Rica. Esse daqui, gente, lembrem-se, eles adoram cobrá-lo em prova, porque esse daqui é aquele que deu origem, o seu embrião, à audiência de custódia, que é um tratado internacional e é considerado um direito humano à vida. Ele é super amplo e tem uma série de peculiaridades que vamos abordá-las em um outro momento. Portanto, o direito humano é esse, gente, nessa mesma filosofia que eu falei para vocês. Todas as vezes que vocês virem a palavra direitos humanos, vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial? Vamos lembrar de todos os absurdos cometidos pela Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, surge o embrião do que é a maior forma do direito, a forma mais sólida do direito internacional humano, podendo ser positivado, ou seja, descrito nas constituições e nas leis nacionais. Entretanto, não exclui o fato de serem internacionais, de serem aplicados a todos, de serem universais, de serem superiores. Está aqui a norma e está aqui a norma do direito internacional. Ela, no direito internacional, em seu ponto direito humano, é superior às normas nacionais. Exatamente por esse aspecto, nós temos que garantir que não haja na nossa humanidade um segundo Hitler. É simples assim, o raciocínio é esse. Pega esse raciocínio, solidifica e você vai ver que vai te ajudar a resolver muita questão. Muita questão de direito constitucional, muita questão de direito humano e muita questão também de direito penal. Segue no rumo, vamos que é sucesso. Bora lá. Vou agora passar o slide, preciso só de tirar isso. Pum! Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas nós vamos deixar para explorar agora no próximo bloco. Portanto, faço o encerramento desse com esse último slide. Fica um abraço para você e até a próxima aula.